Jornal da Mix. A Justiça Federal determinou a demolição do edifício Gran Trianon, um dos mais altos aqui de Blumenau. O prédio foi erguido no bairro Ponta Aguda, às margens do rio Itajaiaçu, sobre uma APP, uma área de proteção permanente. Em ação movida pelo Ministério Público Federal, o juiz federal Leandro Paulo Cipriani, da Primeira Vara Federal de Blumenau, decidiu pela recuperação dessa área e deixou claro que, para isso, é necessário demolir o prédio. O processo corre na Justiça há 9 anos. Além da construtora, a Prefeitura também foi responsabilizada pelo ato. As duas vão ter que elaborar um estudo para definir a melhor maneira de demolir a estrutura, que tem 126 metros de altura. A construção começou em 2012, mas antes disso, em 2010, a construtora responsável pela obra assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal para erguer o prédio. O problema é que o documento foi anulado na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal em Brasília. Nisso, a obra já estava em andamento. Em 2014, a obra chegou a ser embargada, mas o embargo foi derrubado por meio de um recurso no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Na sentença, não há informações sobre o que deve ser feito com os moradores do condomínio. As informações são do portal O Município. Pancho, esse prédio é aquele grandão lá da Ponta Aguda, aquele gigante espelhado? O próprio, esse mesmo. Agora? Agora, 9 anos depois. Agora? Com gente morando lá dentro? Exato. Explica. Me explica. Sabe que eu acompanhei desde o início essa história, né? Eu estava até dando uma olhada já para complementar primeiro a nota que a gente deu agora. Dei uma olhada no processo agora há pouco e vi que os réus, provavelmente a construtora, já entrou aí com o tal do embargo declaratório, que é uma espécie de recurso, ou seja, já recorreu da decisão e pode recorrer às outras instâncias também, já que essa decisão é aqui da Justiça Federal de Blumenau, ou seja, muito provavelmente também haverá um recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, imagino eu, e isso ainda pode ir também para o STF, ou seja, tem muita coisa para rolar ainda em relação a isso. Mas ocorre que lá em 2010, antes de iniciar a construção, eu lembro bem porque eu acompanhei até uma dessas audiências, o construtor se reuniu com o Ministério Público Federal justamente para viabilizar a obra. Ele tinha o projeto, na época, se eu não me engano, até ele queria construir 2 torres naquele terreno e, obviamente, o Ministério Público Federal disse que não no era uma área de proteção permanente. O problema é que havia já uma construção naquele terreno, havia uma casa naquele terreno. Então, no olhar do construtor, aquela área já estava consolidada, vamos dizer assim, já era uma área de construção, então podia construir ali. E aí ficou decidido que ele até poderia construir, mas só se ele respeitasse os limites do que já estava construído ali, ou seja, ele só podia construir na área que era ocupada pela casa. E assim foi feito, em tese, né? Ou seja, foi assinado um termo de ajustamento de conduta, houve um acordo, então, entre construtor e Ministério Público Federal, para que aquele prédio fosse erguido, e assim foi feito. Ele começou a ser erguido, e aí depois de ser erguido é que houve questionamento também de outros órgãos e tudo mais. O TAC, o termo de ajustamento de conduta, foi anulado lá em Brasília, isso com a obra em andamento, ou seja, há uma insegurança jurídica gigantesca nessa história, né? Porque houve preocupação primeiro por parte do construtor de elucidar todos os problemas possíveis para saber exatamente o que ele podia construir ali, conseguiu um acordo com o Ministério Público Federal e depois veio a anulação desse acordo e veio esse processo, enfim, é complicado, né? É muito complicado de fato em alguns aspectos empreender aqui nesse país, porque tudo pode e nada pode, enfim, ninguém se decide. E aí depende da interpretação de quem tá pegando o caso. E aí ali. O prédio foi erguido, né? Chegou a ser embargada até a obra, ou seja, chegou a ser parada, né? Paralisada por ordem judicial, mas depois também já derrubaram, ou seja, ele construiu de acordo com o que prevê a legislação e o que previa e o que foi acordado, e agora, depois de construído, depois de vendido, porque foi vendido, tem gente morando lá, claro. Agora vem essa decisão da Justiça Federal. Lógico, é uma decisão, como eu disse, de primeira instância, muita coisa ainda vai rolar, mas de fato, né, é muita insegurança, né? Imagina quem está morando naquele prédio agora, que investiu milhões, porque um apartamento ali custa milhões, o que está pensando nesse momento, né? Tipo, vou perder meu bem? O que vai acontecer com isso? Tá pensando que vai só ter dor de cabeça, né? Porque derrubar não vai, né? Pelo amor de Deus. Depois de tanto tempo com gente morando lá, já teve a oportunidade de não deixar erguer, agora vai querer derrubar com gente morando? Vai ser complicado. Eu confesso... Duvido também que isso aconteça, mas a gente vai ter que aguardar aí
os próximos capítulos dessa novela que já tem 9 anos e vai saber quantos anos mais vai ter também aí pela frente. E até porque, né, Pancho? Ali não é briga pequena, é briga de peixe grande, né? Ali é tubarão. Você não vai mexer ele tão facilmente, né? Nos olhos da lei todos são iguais, né? Sei. Claro, vamos acreditar. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!